Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras manifestantes. Vamos lá, minha borboleta, para nossa leitura. Cidinha tá aqui hoje para nos acompanhar e ela é minha gatinha senhora, gente. Ela já, olha, ela já se mudou tanto comigo. Eu acho que desde a minha primeira mudança de casa, que foi quando eu saí da casa da minha mãe, né, pra casar. Aliás, eu saí depois, né, mas na fase do meu casamento, ela tá comigo. Ela já foi, nossa, nem sei pra quantas casas, sei lá, umas 6, 7 casas, 3 países diferentes. A bichinha aqui é firme, sabe? Firme e forte, minha senhorinha. E, enfim, vamos lá, minhas borboletas. Vamos lá, borboleta, começar a sua leitura. Bom, é, essa semana eu eu senti que as leituras teriam a ver com o meu final de semana, que foi num festival de morangos, né, que eu fui. Eu fui no sábado num festival de morangos, eu até postei no Instagram várias coisinhas, coisas que eu comi, vivi e tal. E ai, foi tão gostoso, foi tão gostoso. E aí quando eu sentei hoje para fazer a leitura, as leituras, né? Eu senti que tinha a ver com os morangos, sabe? Que tinha a ver com essa experiência, etc. E a leitura veio para cada tipo energético de um jeito, assim, mas trazendo o que o morango tinha para trazer. E aí eu sinto que para você o morango ele tá sendo exatamente o mesmo significado que foi para mim antes de iniciar a leitura. Um sinal, sabe? Por quê? Porque a sua leitura é sobre sinais e sobre sincronicidades e sobre prosperidade e sobre as coisas dando certo e sobre projetos, etc. Já vou chegar no detalhe, borboleta. Aguenta a mão aí. Para mim, toda vez que eu sento para fazer uma leitura, né, eu sinto que existe um tema em comum na egrégora, existe uma energia que está me guiando. Eu vou me orientando por uma sensação, por um sinal que eu recebi, por uma visão que eu tive, né? Às vezes eu vejo, eu sentei aqui e eu vi a gente tomando um cafezinho e a leitura foi o que a gente conversaria se a gente estivesse tomando um café juntas. Às vezes eu sentei aqui e senti a energia de um preto velho, então eu senti que era isso. Às vezes eu sinto a energia do Arcanjo Miguel, então eu sinto que é uma leitura mais séria, que é uma leitura que fala de proteção. Ou quando vem a energia de Exu, que eu também sei que é proteção, que eu também sei que é guiança, eu me abro para sentir os sinais do universo e entender o que eu preciso trazer para cada tipo energético, entender o que eu preciso trazer nas leituras, o que a galera tá querendo falar através de mim. Eu me abro para os sinais, eu me abro para ser canal mesmo da vida, né, da galera aqui. E hoje eu me abri, eu senti que tinha a ver com morangos, sabe? Por quê? Porque morango é uma simbologia de prosperidade e eu senti que as leituras trariam nos bastidores algo relacionado à prosperidade, porque eu senti que tudo que eu acessei lá de coisas diferentes, de vivências, tudo que eu passei, entre aspas, para ir nessa festa, e tudo que aconteceu e se alinhou para eu ir nessa festa tinha a ver com cada tipo energético, com as coisas que vocês estão vivendo, etc. Então, o morango foi sinal para mim. E é muito aleatório isso, né? Se eu não estivesse 100% aberta para receber, eu teria sentado aqui e ficar lá, não, mas não é possível que vou falar de morango. O que eu vou falar de morango? O que tem a ver o que eu vivi? E se eu fosse racionalizar muito e colocar muito no mental que o morango seria o tema e ficar questionando o porquê do morango ser o tema das leituras,
eu não ia chegar em lugar nenhum, ou talvez não traria leituras que serviriam de fato para as pessoas, né? E aí eu tô te falando isso porque o morango é o seu sinal, borboleta, e a sua leitura hoje está muito relacionada com intuição. E eu vou falar, deixa eu mostrar a carta que saiu e aí a gente continua a conversa. Saiu aqui a carta The Oracle's Gift, né? Então, talento, dom do oráculo. E a carta do Rei de Copas, aqui. E aí eu continuo o nosso caos aqui, a nossa conversa sobre o morango ser o sinal para você. Porque sabe, borboleta, às vezes a gente passa por situações que a gente fica pedindo sinais do universo, né? A gente fica pedindo pro universo mostrar o caminho, mostrar o sinal. Ai, borboleta, né? A gente fala assim: universo, mostra pra mim o que eu tenho que fazer, mostra pra mim o sinal, mostra se eu tenho que ir, se eu não tenho que ir, nananã. Aí a gente recebe o sinal, né? E a gente fica esperando o sinal acontecer e ele acontece, né? Se a gente tá aberto, a gente recebe o sinal, aparece uma pessoa falando exatamente o que a gente precisava ouvir, aparece a Esté aqui no YouTube, aparece uma borboleta, aparece alguma coisa, aparece alguma coisa na TV, enfim, o sinal. Sinais, sincronicidades aparecem para você trazendo a resposta que você estava precisando acessar. E aí a gente fica mais tranquilo, né? Quando recebe os sinais. É uma delícia receber sinais, eu também amo, tá? Só que, sabe uma coisa que a gente não percebe nesse processo todo? Que na verdade, quem tá dando sinal pra gente é a gente mesmo. Primeiro porque quando a gente pede para Deus um sinal, a gente está pedindo para nós mesmas. Nós, eu já, ó, vou falar, vou botar aqui na minha testa tatuada, né? Nós somos Deus em ação, né? Inclusive, na sessão de abundância sobre manifestação através da Bíblia, tem lá no meu site, se você quiser acessar, eu falo muito sobre isso, né? Sobre a gente enxergar a palavra Deus, a palavra universo, a palavra fonte como a nossa versão numa consciência mais ampliada, né? É aquela consciência maior que a gente, na grande parte das vezes, não consegue acessar aqui na Terra por causa da densidade, né? Por causa dos nossos processos, da nossa própria evolução, né? Mas Deus nada mais é do que nós numa consciência amplificada muitas vezes, assim, né? De forma infinita. Então, quando a gente está pedindo um sinal para Deus, a gente está pedindo um sinal para a gente mesma, né? Só que aí, por que a gente recebe o sinal? Porque parece que a gente está terceirizando o sinal. E aí, como é o terceiro que vai trazer para a gente espera trazer e recebe o sinal. Mas a gente não percebe que, na verdade, o oráculo somos nós, né? O sinal que apareceu ali, né? Fomos nós mesmos que criamos a oportunidade para o sinal aparecer na nossa vida. Então, a gente pediu o sinal para Deus e Deus atendeu, mas na verdade a gente pediu o sinal para a gente mesma e nós mesmos entregamos os sinais. Por quê? Porque a gente ainda duvida do que a gente sente, a gente duvida da nossa intuição, a gente duvida do que o nosso corpo está falando. Nosso corpo está falando, não vai para aí, e a gente bonita, vai, né? O nosso corpo está falando, vai, mete a cara, faz. E a gente, ai não, mas precisa estar mais perfeito. Ah não, eu não sei o suficiente. Ah não, nananá, sabe? O nosso corpo, a nossa intuição está falando, vai, tá falando não vai, tá falando sim, tá falando não. O nosso corpo, a nossa intuição, a nossa antena espiritual já está falando o que precisa ser feito. Mas o que a gente faz? Vira egípcia e, ai Deus, me dá um sinal. Se é isso mesmo.
E aí a gente terceiriza, porque quando a gente terceiriza, a gente não precisa ouvir nossa intuição, não é mesmo, borboleta? Aí o que que vocês fazem? Vocês entram no YouTube pra ouvir a Esté conversar com vocês. E na verdade, quem tá conversando com você agora é você mesma, não sou eu. Entende? É muito louco isso, mas é o que é. E aí, qual que é o recado dessa leitura, né? Primeiro, você pensar em tudo isso aí que eu te falei. E segundo, confiar mais em si mesma, borboleta. Confiar no que seu corpo tá falando. Você é o oráculo. Mantra isso, eu sou oráculo, eu já tenho a resposta, né? Porque quanto mais você sentir isso, quanto mais você trabalhar isso, menos você vai se sentir dependente do externo te trazer a resposta. Porque às vezes você congela e não faz o que precisa ser feito porque ainda tá esperando a resposta certa. E você já sabe o que precisa fazer, né? Então, é sobre a gente trazer essa responsabilidade para nós, até mesmo para adiantar as coisas na nossa vida. Você, borboleta, não é geradora manifestante que gosta das coisas rapidinhas? Às vezes você mesmo está trazendo lentidão para o seu processo, seja ele qual for, porque você ainda está esperando o sinal certo, a resposta certa, o caminho certo, o momento certo, sabe? E E no fundo, o mínimo que você ouvir de fato o que a vida tá te falando, o que você mesmo tá te falando, você já consegue fazer o que precisa ser feito. Mas sabe o que acontece? Ouvir a nossa intuição, ouvir o nosso corpo, às vezes significa a gente ouvir uma coisa que a gente não quer ouvir. A gente levar uma chinelada da gente mesmo. Então, como a gente não quer se dar uma chinelada, a gente espera outra pessoa dar pra gente. Porque daí não vai ter desculpa da gente não fazer. Porque daí não foi a gente mesmo que fez isso com a gente, né? Entendeu, né, borboleta? Você já entendeu o recado, né? Então é isso. E aí, se você tá precisando de um sinal, eu vou te dar um sinal agora, tá? Tem algum projeto, tem alguma coisa que você tá querendo fazer aí na sua vida, tem algum caminho que você tá querendo seguir, alguma coisa fora da casinha, alguma coisa bem criativa, artística, ou que vai ser diferente de tudo que já fez, do que você já fez, alguma coisa que você tá duvidando de si mesmo se consegue ou não fazer, se é o momento ou não, se é muito fora da casinha ou não, se deveria seguir ou não. E a resposta é sim, tá? Sim, esse morango aí é seu. E o morango que eu tô falando é porque é alguma coisa que vai te trazer prosperidade, não só financeira, mas em tudo que a prosperidade significa em termos de palavra. Tá bom, minha borboleta? Te deixo um sinalzinho de presente, tá? Mas eu só vou te avisar que quem deu esse sinal aí pra você foi você mesma, tá bom? Então é isso, borboleta. Espero que essa leitura tenha contribuído aí na sua jornada, que faça sentido. E a gente se fala por aí, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais.